capítulo 14, e no verso 22. Hoje a gente vê homens e mulheres que dizem cristão, falando tanta besteira, né? De desencontrando com a palavra de Deus, que não é brincadeira. Eu acho que tem vontade de a gente ouve porque é melhor ouvir do que ser surdo, né? Mas é demais o que já está acontecendo, se levantando contra a própria palavra, pessoas que levam a palavra contra a dízimo, contra a oferta, contra tanta coisa, contra isso é fora do comum. Mas vamos ver o que Deus diz aqui. O dízimo para o serviço do Senhor. Certamente dará o dízimo de todas as novidades da tua semente, e cada ano se recolhe no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos dos teus cereal, de teu moço e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho for tão comprido que os não possa levar para estar longe de ti, o lugar que escolheram o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-o e o ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro dará por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Comei-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e tua casa. Porém, não desamparará o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nenhuma na herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos das tuas novilhas do mesmo ano e os recolherá na tua porta. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeste. Amém? Aqui, irmão, nós vemos um recado de Deus. Quando Deus criou a lei, junto com ela Deus criou a forma para que os filhos de Israel pudessem abençoar a igreja. Então, por quê? Deus nos dá tudo, e Deus requer de nós a bênção e a paz. Deus nos dá saúde, Deus nos dá o emprego, porque se Ele não tiver na nossa vida, você fica desempregado o tempo todo. Deus nos dá a família, Deus nos dá tudo, e requer de nós 10% daquilo que Ele coloca em nossas mãos. Às vezes tem pessoas que não concordam com isso, mas se esperar que eu vou cobrar, está perdendo tempo, porque o dízimo não é meu, o dízimo é do Senhor. Quando
quando nós somos fiel a Deus, Deus abre a janela do céu em favor daquilo que nós precisamos. Por que você dá o dízimo? Por que você decidiu ser dizimista fiel? Porque no dízimo, ali está a sua força, a sua fidelidade com Deus. Quando nós somos fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas que nós damos a Deus, Deus jamais deixará você perecer. Todo aquele, a princípio, quando você começa a ser dizimista, o inimigo se levanta contra você. Ele se levanta por quê? Porque ele sabe que se você for fiel a Deus, Deus é muito mais fiel ainda conosco. Amém? Aí, ele se levanta. O dízimo não é obrigação. Ninguém é obrigado. O dízimo é espontâneo. É um propósito de você, é entre você e Deus. Porque o pastor nenhum pode estar cobrando dízimo, como eu vejo muita gente por aí, não. Mas ele tem que abençoar o dízimo que entra na igreja. Para que o dizimista seja abençoado. Assim diz, olha, se o lugar é longe, às vezes você trabalha na fazenda, na roça, no jeito da colheita, às vezes o lugar, a igreja que você congrega é longe. Então você não vai levar um caminhão de soja para a igreja, que também o pastor não tem onde pôr, né? Você não vai levar um rebanho de vaca, de boi, de carneiro, de ovelha para a igreja, porque também não tem onde pôr. Naquela época era levado no tabernáculo, e no tabernáculo eles matavam os animais e faziam oferta a Deus, né? Agora, hoje não, né? Então, o que ele diz? Quando o caminho é longe, você vende aquele animal, vende aquele produto, e ata o dinheiro num lenço e leva até a casa do Senhor, ali onde Deus escolheu, que ali está o seu nome. Todo dia, irmão, todo dia eu tenho orado e tenho intercedido pelos dizimistas, porque o nome deles está aqui. Amém? Na presença de Deus. Então eu tenho uma obrigação minha de colocar e orar pelos dizimistas da igreja, para que Deus possa abençoar eles cada dia mais. O dízimo não traz simplesmente a prosperidade, mas traz saúde, traz fidelidade, traz muita coisa, né? Que Deus, por Ele mesmo, Deus decide fazer para nós. Agora, tem gente que às vezes você falar de dízimo, ele cai fora da igreja. Não guarda, não calma. Por quê? Porque se nós, ninguém é obrigado, faz aquele que pode, aquele que é poder. Se a pessoa não tem um emprego, não tem nada, ele vai dizer assim, está bom, né? Então, vamos orar para que aquela pessoa seja abençoada. Ele não precisa então da oração, ele é que mais precisa ainda, irmão, porque ele não conhece o propósito de Deus. Ele está distante da promessa do Senhor. Então nós temos que fazer o quê? Ensinar, não é cobrar não. O pastor não pode cobrar nada de ninguém, irmão. Ele tem que ensinar a pessoa a ser abençoada. Amém? Para isso Deus nos colocou. Quando Deus chamou Moisés, o que Moisés tinha? Moisés não tinha nada. O que Moisés possuía quando morreu? Qual era a riqueza de Moisés? Ele era o homem mais rico que a terra conheceu. Ele tinha a riqueza espiritual de Deus. Ele tinha a bênção. Hoje nós vemos homens de Deus preocupados com riqueza, com carro, com avião, com coisa. Peraí, irmão. Não é assim. O dízimo é da igreja, o dízimo é de Deus. Você acha que o dízimo... Eu admiro muito o meu avô na fé, né? Porque um dia ele fez uma campanha em Brasília e levantou um dinheiro muito grande e comprou uma fazenda.
indicou ele para aquela fazenda. E ele não falou nada. Ele cobriu aquela fazenda de cereal. Quando ele recebeu aquela colheita, ele mandou várias carretas pegar o material, todo o mantimento que ele colheu na fazenda e levar para alimentar o pessoal. Foi um tapa na cara dos crentes que criticou ele. Ele chegava a chorar quando disse, de tanto que o povo criticou ele. Aí, quando ele fez aquela atitude, então ele mantinha a fazenda aqui para manter as igrejas que ele tinha na África. E eram 70 e poucas igrejas que ele mantinha lá. Então, assim, valeu a pena? Foi útil de comprar a fazenda? Foi. Antes que ele morresse, sabe o que ele fez? Ele sabia que quem ficasse não ia continuar a obra que ele começou, naquele sentido. Ele vendeu a fazenda e doou o dinheiro para você queria ajudar. Falei, agora você já tem um recurso, já faz alguma coisa, agora vocês podem caminhar sozinhos. Todo mundo estava esperando que ele ia deixar a fazenda para ele, né? Não. Ele vendeu a fazenda e distribuiu o dinheiro para o povo. É o nome de Deus ou não é? Será que tem nome que tem fazenda hoje, o nome de Deus tem fazenda que vai ter essa atitude? Não. Ninguém que tem 4, 5 fazendas aí ou mais. 4, 5 aviões, não sei para que o homem só tem 4 aviões. Mas, para quê? O que ele vai levar quando partir daqui? Ele não vai levar nada? Vai sim. Vai levar a maldição, a condenação. Porque Deus nos levantou para ensinar, para ajudar, para contribuir, para fazer alguma coisa. Deus não levantou o homem de Deus, a mulher de Deus, para enricar aqui na terra e comprar bens para ela não, ou para ele não. Deus nos deu, nos dá condição financeira para você fazer pelo povo que é a igreja do Senhor. A cada pessoa que você socorre, é uma igreja que você está ajudando. A cada vida que você socorre, é uma igreja que você está ajudando. Às vezes nós não podemos ajudar com muito, mas com o pouco que você fizer, Deus te recompensa. Amém? Só que tem um detalhe. Quando fizer alguma coisa para alguém, faça de coração. Jesus deu um exemplo assim: quando deres alguma coisa, dê com a mão direita e que a esquerda não deixe. Amém? O que Jesus quis dizer com isso? Se eu ajudo alguém, eu não preciso sair fazendo comentários e orgulhando por causa daquilo que eu estou fazendo. Não, ele é uma obrigação. Deus nos deu as condições, vamos fazer, irmão. Quando Deus não dá a condição, tudo bem, você vai chorar de orar por aquela pessoa que você está ajudando do mesmo jeito. Amém? Que às vezes eu não posso ajudar com alguma coisa financeira, mas eu posso orar por aquela pessoa. Eu posso clamar ao Senhor em favor dela. Mas, tirando disso daí, não existe ajuda. Se eu faço as coisas para me aparecer, para me me vangloriar, eu não estou fazendo aquilo por amor. Eu estou fazendo para meu próprio eu, com meu orgulho, com meu eu. E não é isso que Jesus quer. Jesus podia ser
o homem mais famoso, né? Procurar falar, não, eu sou famoso, porque ele podia fazer isso, né? Ele podia dizer, não, eu sou isso, eu sou. Né? Quando um jovem chegou e disse para ele assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele falou, quem é bom? Bom é o Pai que está no céu. O próprio Jesus disse isso. Né? Bom é o Pai que está no céu. Ele disse, não tens lido? Não matará, não adulterará, não levantará falso testemunho, não roubará. Ele disse, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, eu tenho observado, mas não tinha feito, né? Tinha observado desde a minha mocidade. Jesus disse, uma coisa te falta. O que faltava para ele? Né? Socorrer as igrejas que estavam precisando. Não é igreja prédio, é igreja pessoa. Né? E disse, vai, vende o que tens e reparta com os pobres. Né? Aí ele disse, terás um tesouro nos céus. Quando ele disse isso, aquele jovem entristeceu, fechou a cara e foi embora. Triste porque tinha muita riqueza, mas ele amava mais a riqueza do que o irmão. Saiu dali e foi embora. Jesus disse, tão difícil entrará um rico no reino do céu. Mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. O rico, irmão, não é aquele que tem muito dinheiro. O rico financeiramente é aquele que se orgulha da sua riqueza. Mas o rico verdadeiro é aquele que é rico de espírito. Está entendendo? Ele não tem dinheiro, ele não tem nada, mas ele tem algo que os outros não têm. Quando Pedro e João entrou no templo de Formosa, o que aconteceu? Lá estavam pedindo esmola, tá? Quando Pedro entrou, mas João, ele estendeu a mão pedindo esmola e falou, olha para nós. E o cara ficou olhando, esperando receber dele alguma coisa. Aí ele deu uma decepção, o cara queria jogar o cara lá no chão. Né? Não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Pegou na mão do paralítico e fez ele andar dentro da igreja. Era uma rica ou não era? Só que a riqueza dele não era ouro, não era dinheiro, não era financeiro, mas era espiritual. A nossa maior riqueza que temos na vida é a nossa riqueza espiritual, que ninguém tira de você. Ninguém pode tirar. O inimigo tenta, mas não consegue. Porque você tem um controle espiritual na sua vida. Você nasceu com esse dom. Então aí Deus começa a abençoar. Amém? Todos nós podemos ter o dom. Só que nós temos que buscar a perfeição dos dons que Deus tem para nós. Amém? Olha bem. Uma pessoa não nasce já grande, não nasce. Ele é geral. Só que ali, ele já é junto com aquela geração antes do nascimento, ele já tem uma vida escrita perante o Senhor. Ele já tem uma promessa escrita diante de Deus. E o próprio Deus, quando gerou, já colocou aquela promessa. Aí está o detalhe. Eu tenho a promessa, mas eu tenho que buscá-la. Eu tenho que conquistar aquela promessa. Então tem que mostrar o quê? O meu valor espiritual, sentimental, para Deus olhar para mim e me abençoar. Amém? É isso que é o importante na vida do crente.
Mas, como Jesus disse aqui, hoje eu vejo nas redes sociais aí, pessoa metendo pau, criticando a pessoa por causa do desmedido. Não é do homem, é de Deus. Só que Deus não obriga ninguém. Deus não sacrifica ninguém para falar disso, não. O nosso sacrifício vem às vezes por causa das nossas próprias falhas, mas Deus não sacrifica ninguém. Por isso a Bíblia diz que Deus é amor. E se Deus é amor, Ele não vai judiar de você, vai? Vai não? Você bate quem você ama? Você machuca quem você ama? Você despreza quem você ama? Não. A Bíblia diz que Deus é amor. E Ele nos ama incondicionalmente. Deus ama o ímpio tanto quanto ama nós, irmão. Não é diferente o amor de Deus por um e por outro. Porque aquele ímpio pode reconhecer as suas fraquezas, as suas negatividades e vir a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus especial, escolhida para Deus. Né? Então é por isso que Deus deixa tudo para o final. Amém? No julgamento do Senhor é que está a resposta de tudo. Então aí nós temos que observar bem aquilo que nós vamos fazer. Como que nós estamos diante do nosso Deus. Entendeu? Ah, missionário, mas eu não sei como que é isso, mas não. Você não sabe, vem aqui, vamos ver qual é o problema. Deus vai abençoar. Amém? Se Jesus ressuscita morto, não vai mudar a nossa história, não? Né? Você já pensou nisso? Se Ele vem no final ressuscitar todo mundo, justos e ímpios, vai ser ressuscitado. Só que entrar na glória vai ser só os escolhidos. Entendeu? Não é o chamado, é os escolhidos. Porque no dia que Jesus aparecer, Ele vai chamar, todos os mortos vão se levantar, ímpios e justos. E todos eles vão ter um corpo incorruptível, um corpo eterno que não acaba mais. Um corpo igual ao de Jesus. Só que aí é que está o detalhe. Se eu honrei o meu Deus, o meu Senhor, aquele corpo meu vai ser santificado. Se eu não honrei o meu Senhor, não fiz segundo aquele corpo meu vai ser condenado. Entendeu? Aqui quando Deus coloca a bênção e a maldição diante do homem, né? No homem escolhe. Então nós vamos ver que o próprio Deus, Ele espera. Só que tem um dia que Ele dá o veredito final. Amém? E aí a pessoa tem que estar preparada para o encontro com Jesus. Aí se a gente olha para a gente fazer, será que eu estou preparado? Não. Ninguém está preparado. Pode ser o homem mais abençoado na face da terra, mas ele não está preparado para morrer. Tá? Não está. Então, só que tem um detalhe. Você busca uma perfeição diante do Senhor. Mas o julgamento vem de Deus. Porque às vezes às vezes a pessoa parece uma pessoa boa, assim, né? E de repente o coração daquela pessoa é terrível. Né? É ingrato, é mentiroso, é falso. Né? Você não conhece, eu não conheço, mas Jesus conhece. Amém? E no dia do juízo final, tudo isso vai aparecer. E o julgamento é de quem? É desse que hoje nos defende e nos advoga diante de Deus para que nós sejamos perdoados. Mas se não estiver um
arrependimento verdadeiro, não vai adiantar nada. Jesus advogou para mim, Jesus me perdoou, mas eu não vivi aquilo que Jesus queria que eu vivesse. Eu não dei valor no perdão que Jesus deu para mim. Então nesse dia vai ser condenado, irmão. Entendeu? Porque não passa nada. E tudo Deus tem gravado. E Deus vai trazer à tona um puro. Está entendendo? E aí é tempo da gente refletir. Eu preciso viver para Jesus. Não é fácil. Você nunca vive 100%. Por mais que você busque a ser simples, a ser humilde, a se santificar, mas você é falho. A gente é falho, a gente erra. Né? Só que tem um detalhe. Quando você erra e você se arrepende daquilo, o Senhor é poderoso para perdoar. E esse não apaga. Esse tipo de pecado, quando nós arrependemos fielmente, ele é apagado. Ele não é simplesmente justificado, ele é apagado do livro da vida, do livro da condenação. Mas, se eu mentir no meu coração, ele vai ser mais fortalecido, vai aparecer mais vivo ainda. Entendeu? O negócio não é brincadeira. Mas Deus é que está no controle. E Ele conhece as nossas fraquezas, nossas forças. Deus conhece os nossos limites. Até onde nós podemos chegar. Deus conhece tudo. Amém? É por isso que a gente tem que dizer. Se alguém chegar na sua casa, na sua vida, e falar, olha, você é obrigado a Deus, você não é obrigado a fazer. Está entendendo? Porque o dízimo não é do homem, a oferta não é do homem, o dízimo é de Deus. Olha bem como é que é a situação. Nós não temos dinheiro, né? Mas nós estamos fazendo alguma coisa para fazer a placa, não? Glória a Deus, aleluia. Esse dinheiro é para quem? É para a igreja, é para Deus. Entendeu? Divulgar o nome do Senhor. Aonde o Senhor opera, a casa do Senhor. Isso é muito importante diante de Deus, sabia disso? E às vezes tem pessoas que recula, canta chorada, não ri, não amada, nada, mas ele não sabe que ele está fazendo uma grande obra na casa do Senhor. Porque não é a quantidade, não. É a qualidade, a como nós servimos a Deus. Amém? Tudo que você faz para um irmão ou para a igreja, você está fazendo para Deus. Amém? Ah, missionário, mas aquele sujeito não presta, não vale nada, mas foi Deus que colocou ele no mundo. Vai que ele se converte e fica melhor do que eu. E aí? Que cara que eu tenho que chegar diante de Jesus? Entendeu? E todos nós vamos ver Jesus face a face, não queira ou não. Entendeu? Nós não vimos agora. Mas no juízo final, todos nós vamos estar face a face com o Senhor. Glória a Deus. E é Ele que vai dizer se eu mereço, se você merece, se nós merecemos entrar na glória ou não. Amém? Eu já preguei em lugares assim. Você traz uma palavra dura dele, né? E as pessoas, às vezes, saem revoltadas, não concordam com a palavra. Aquela palavra que machuca a gente, é aquela que é a boa. Está entendendo? Aquela palavra que bate na gente, é aquela que é a boa. Não é aquela palavra, eu sou feliz, eu já... Não. É aquela palavra que dói na gente. Sabe por quê? Jesus está nos corrigindo. Jesus está mostrando o meu erro, a minha falha. Entendeu?
Às vezes a pessoa fala, é o pastor, mas não é o pastor, não. A palavra vem de Deus. É Deus que ordena a palavra. E eu oro todos os dias e peço para Deus assim, para que Deus opere os milagres maravilhas, no abrir da minha boca, no tocar da minha mão, no mover do meu coração, dos meus pensamentos. Se nós orarmos assim, de coração, Deus vai começar a abençoar a gente muitas vezes. Amém? Porque aí você está se colocando na posição de servo, de ferramenta de Deus. É por isso que o milagre acontece, as bênçãos acontecem, porque você clama e Deus ouve. Amém? Ele disse lá em 2 Crônica 20, 7:14: se eu cerrar os céus e não houver chuva, o que o povo vai dizer? Se eu enviar os gafanhotos que consumam todos os mantimentos da terra, o que o povo vai dizer? Se eu enviar a peste no meio do meu povo, é o que está vindo aí. A peste é as doenças que curaram, que não tem saída, que o médico não tem como fazer. Essas pestes, no meio do meu povo. Aí ele diz, mas se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deus está dizendo, eu elimino todo o castigo que eu falei antes, para que você